Mais um Coopercast no ar e estamos aqui com o Dr. Ian para falar de um assunto bastante relevante para as empresas: periculosidade e insalubridade. Obrigada pela presença, Dr. Ian. Eu que agradeço, Dani. E eu já vou introduzir o assunto perguntando o seguinte: é um assunto bastante abrangente, né? Envolve todos os tipos de negócio e o que as empresas podem fazer para se resguardar. Perfeito, Dani. Muito obrigado pela oportunidade. O tema em periculosidade e insalubridade, de fato, é abrangente a ponto de nós podermos perder um dia todo aqui. Mas otimizando o nosso tema, primeiramente, a empresa tem que ter em mente se a atividade dela, por lei, já não exige que ela tenha observância da insalubridade e da periculosidade. Só para esclarecermos, a periculosidade ou a insalubridade são situações em que expõem o colaborador, o empregado, a risco. Seja riscos específicos, como, por exemplo, explosivos, inflamáveis, eletricidade, que aí nós enveredamos para periculosidade, como também agentes, sejam eles biológicos, sejam eles de calor, frio, aí nós estamos falando de insalubridade. Algumas atividades, pela própria natureza, eles já ensejam esse risco. A grosso modo, nós podemos falar de trabalhadores que se ativam em açougues, na câmara fria, ou então trabalhadores que estão expostos ao calor excessivo, como operadores de caldeiras, dentre tantos outros. Então, a primeira coisa a empresa tem que mirar a própria atividade. A atividade que ela exerce enseja risco dessas naturezas? Se sim, ela está obrigada a pagar e também, concomitantemente, fornecer os meios de proteção para o seu empregado. Agora, existem atividades que não necessariamente envolvem esse risco. Por exemplo, uma atividade de distribuição de bebidas. O empregado que manuseia o produto em si, em tese, ele não tem o contato com nenhum agente periculoso nem insalubre. Porém, se ele ergue grandes quantidades de peso, engradados, dentre outros itens, pode ser que afete a coluna dele. Aí ele está sujeito a uma condição insalubre. Porém, nessa situação, a empresa teria que consultar o seu jurídico para verificar a necessidade de fornecer EPIs ou meios menos nocivos para a saúde do seu empregado. E pensando em produtoras, que hoje têm feito uma contratação bastante grande dos jornalistas, de radialistas, esse assédio que eles sofrem na rua, muitas vezes são assaltados ou são agredidos. Isso enseja periculosidade, insalubridade? Não necessariamente, nós temos que ter um cuidado. A agressão em si, qualquer trabalhador de qualquer nicho, né, do mercado de trabalho pode sofrer. Isso por si só, nós poderíamos, não que isso seja descartado da visão do judiciário, porém poderia configurar uma situação de assédio moral, por exemplo. A pessoa está exercendo o trabalho dela, é ofendida moralmente ou até mesmo fisicamente. Isso não necessariamente é uma periculosidade ou uma insalubridade. Porém, se a pessoa fica permanentemente exposta a, por exemplo, o risco de um tiroteio, como os jornalistas, os repórteres que se ativam em comunidades, em locais de risco reconhecido, aí sim pode caracterizar uma atividade periculosa. Os que estão participando da guerra, fazendo cobertura de guerra. Aí é inegável o risco, né? O perigo à vida da pessoa é permanente, é uma condição intrínseca à atividade que a pessoa está exercendo, o trabalhador está exercendo. Aí a empresa tem que se resguardar no sentido de providenciar a indenização mensal, que seria o adicional, e também fornecer os meios da pessoa se proteger, coletes balísticos, veículos blindados, aí seria outras questões. Mas o fato da pessoa ser ofendida é uma pergunta muito recorrente. Eu fui xingado por terceiros, eu estava no local de uma gravação, eu estava no meu ambiente de trabalho. Isso possivelmente vai caracterizar um assédio e não uma periculosidade em si. Pensando um pouquinho no que você falou no uso de EPI ou da proteção do empregado. Hoje, como que a empresa ela se resguarda só fornecendo o EPI? Não, inclusive isso é como que eu posso dizer, às vezes é um equívoco muito rotineiro para uma empresa. Eu estou fornecendo o EPI, eu estou trocando ele regularmente, eu tenho as notas fiscais, tenho o comprovante de treinamento do funcionário para a utilização daquele EPI, eu estou 100% resguardado como empresário. Infelizmente não. Existem atividades, nós citamos até como um exemplo mais comum, pessoas que trabalham na limpeza de locais de comum acesso, hotéis, motéis e tudo mais. Mesmo que esse funcionário receba todos os EPIs previstos em lei, nas convenções coletivas, a empresa ainda está sujeita a pagar o adicional de insalubridade, porque mesmo com os EPIs ela não está 100% resguardada de ter um contato com um agente biológico, com um agente químico, com produtos químicos, enfim. Então,
a empresa tem que se resguardar tanto de pagar o adicional devido como de fornecer os EPIs. Se não fizer ou um ou o outro, ela está passiva de ser condenada na Justiça do Trabalho. E só aproveitando o gancho da pergunta muito pertinente, Dani, que você fez, a questão dos EPIs é um dos principais calcanhares de Aquiles de toda empresa que lida com situações de insalubridade ou periculosidade. O EPI não basta ser fornecido, ele tem que ser trocado periodicamente, ele tem que ser objeto de instrução de uso, ele tem que ser trocado sempre que danificado, mesmo antes de expirar o prazo de validade dele perante o Inmetro. Então, onde existe o maior índice de risco da empresa descumprir as normas de segurança e higiene do trabalho? É justamente na conservação, troca periódica, instrução de uso do EPI. A mera entrega, a mera troca por si só não vai isentar o empregador, a empresa, das responsabilidades. Então, o controle periódico, que geralmente é feito pelo RH em conjunto com um jurídico continuado para a empresa, qualquer tipo de empresa, é muito importante. Muitos empregadores, muitos empresários, eles não têm por costume e nem tempo para ficar fiscalizando esse tipo de situação. Então é aí que entra a incisividade, a importância de uma assessoria jurídica muito bem prestada. E para finalizar, Ian, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quem que acompanha ou comentasse com a gente quem faz esse acompanhamento dentro da empresa, né? E qual a importância desse acompanhamento? Sim, é um conjunto de profissionais, né? Não há uma área específica, não é só o jurídico, muito embora o jurídico seja essencial, mas nós podemos citar novamente o RH, que faz o acompanhamento mais burocrático, documental inclusive, envolvendo o controle dos EPIs e tudo mais. O jurídico, que vai estar sempre analisando toda a regularidade dessas práticas perante a legislação, e até mesmo os técnicos de segurança do trabalho, que podem ser engenheiros ou mesmo técnicos de formação, que vão acompanhar a própria rotina do trabalhador que se ativa em condições insalubres ou periculosas. Então, é todo um conjunto que deve ser considerado pelo empresário, que tem que ter autonomia para exercer sua atividade, porém sendo respaldado por todo esse conjunto de profissionais que acompanham não só a rotina, como a adequação contínua da atividade desses profissionais, desses empregados, às atividades insalubres e periculosas. Lembrando sempre que a legislação está sempre em evolução, sempre mudando. Para isso tem que ter um profissional jurídico, um advogado, uma banca advocatícia capaz e atualizada das relações de trabalho com a legislação. Muito obrigada, Ian, pela participação. E vou abrir para perguntas, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, quiser mandar para a gente, compartilhar, a doutora Ian está sempre disponível para nos atender. Agradeço a participação e em breve mais podcasts. Agradeço a oportunidade, Dani, e estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. E aí, gostou desse assunto? Aqui no Coopercast nós temos muitos conteúdos que podem te ajudar. Então se inscreva no canal para não perder nada.